Oi, crianças! Voltamos para a aula de história. Vamos lá. Hoje o tema vai ser sobre o tempo, tá? Então vocês, da mesma forma, como sempre, abram o arquivo, prepare o seu caderno, tá? Dentro desse arquivo tem indicação de mais 2 vídeos para vocês assistirem e atividades para serem realizadas no caderno também, tá? Então vocês vão ter que abrir o arquivo, preparar o caderno, depois que assistirem todos os vídeos, vocês vão ler os textos do livro, aí vão ter umas questões na página 217 que vocês vão responder no caderno, tá? Feito isso, vocês vão preparar a atividade que eu deixei no arquivo para vocês fazerem no caderno, que é a número 1 é uma tabela, que vocês vão ter que montar essa tabela, tá? E colocar as frases no lugar certo, tá? De acordo com o tempo. E o número 2, que são 3 perguntinhas para vocês responderem também, tá? Então faz com cuidado. A página 217 tem 3 questões que vocês vão colocar lá no caderno. Página 217. Questão A, questão responde, questão B, tá? Depois que você copia o que está no arquivo, tá bom? Bom, a gente vai falar sobre o tempo, né? Nós na aula passada falamos sobre história, estudo da história, fonte histórica, e agora nós vamos falar sobre o tempo. Porque o tempo nós vamos falar justamente sobre o tempo, porque ele é essencial para a história, tá? Ele é essencial para o estudo da história. Então, é, com o tempo, né, nós vamos conseguindo observar a passagem, né, as mudanças, tudo é observado através do tempo. Então, vocês já devem ter estudado, né, em matemática, as formas de como nós podemos medir o tempo, né, as medidas de tempo. Mas em história, tá, o tempo ele pode ser histórico, tá? Ele é diferente do de matemática, né? O tempo histórico é diferente do tempo natural, do tempo cronológico. Então vamos lá. Tempo natural é o tempo que nós observamos no pôr do sol, o nascer do sol, tá? As mudanças do desenvolvimento do nosso corpo, conforme vocês, né, vão crescendo. É, uma plantinha que você colocou lá um grãozinho, você plantou um grão e ele germinou, ele vai crescendo. Esse é o desenvolvimento natural, o desenvolvimento da natureza. Aí nós temos o tempo cronológico, que é aquele que a gente estuda em matemática, então, que nós medimos através, né, de instrumentos, que nós temos, usamos através das medidas dos instrumentos para quando temos compromisso, o relógio, né? Então, esse é o tempo cronológico, quando nós utilizamos de recursos para medir o tempo, os calendários, né? Isso tudo faz parte do tempo cronológico, né? Agora, o tempo histórico, ele busca conhecer e explicar, né, as alterações, as mudanças que ocorreram em determinada sociedade, determinada fase, né? Por exemplo, vamos dizer assim, mudanças de roupa, né? Tipos de roupa de determinada época, né? Então vamos lá, vamos falar que na época de Dom Pedro, as pessoas se vestiam de um jeito, né? Hoje em dia, as pessoas se vestem de outro. Então, esse é o contar histórico, é o tempo histórico, né? Quando nós analisamos as transformações que ocorreram numa sociedade, numa determinada época, tá? O que aconteceu nesse período. Então, voltando, nós temos, né, vários tipos de tempos, né? Dentro da história, né, nós temos o tempo histórico, mas dentro do tempo nós temos tempo natural, que é quando nós, por exemplo, observamos o céu, o nascer do sol, o pôr do sol. O cronológico, né, quando a gente costuma olhar o relógio, né, tô atrasado para o meu compromisso, está na hora da escola. Então,
as datas de aniversário, as datas, né, das aulas. Então, esse é o cronológico. E o histórico, que são as mudanças observadas, né, com o passar do tempo nas sociedades, as cidades que vão evoluindo. Às vezes uma cidade é pequenininha, ela vai crescendo, 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 vira uma cidade grande, né, ela progride. Então, esse é o tempo histórico, que conta a evolução de uma cidade, que conta a evolução até da humanidade mesmo, tá bom? Bom, gente, então é isso. Vocês, com os vídeos que eu enviei para vocês, vocês vão entender melhor, tá? Não tem muito mistério. Vocês vão fazer no caderno 3 perguntas que têm a ver com as páginas 218 e 219, tá? Essas perguntas vocês vão ter que analisar, vamos lá, analisar no livro, tá? A linha do tempo, aqui. A linha do tempo é o que nós usamos, é o recurso maior que nós usamos em história, né? Como já diz, linha do tempo. Ela vai contando as alterações que ocorreram durante o tempo, né? De um determinado instrumento ou de um determinado esporte. Aqui nós temos a linha do tempo, né? Falando sobre o telefone, tá? Ó, a evolução do telefone. E nós temos também a linha do tempo histórica falando sobre a carreira do Pelé, tá? Então, olha, todas as duas são, né, a contagem do tempo histórico. Elas estão contando a história, né, de uma determinado, aqui no caso do telefone, aqui de uma pessoa, tá? Esse é o tempo histórico. Como foi a carreira dele, do Pelé, né? Onde ele começou e tal. Fala sobre a carreira. Aqui fala sobre o instrumento que é o telefone, tá? Então, vocês vão ter que responder no caderno essas 3 perguntas, analisando essas 2 linhas do tempo aqui. Analise e responda no caderno, tá? Respostas completas, não é tipo qual a história foi representada na linha do tempo B. Aí você bota lá, celular. Não, você tem que ver, né? Fala, a linha do tempo B representa a história sobre, tá? Compare 2 linhas do tempo, as 2 linhas do tempo, e cite 2 acontecimentos que ocorreram na mesma época. Então, vocês vão ter que olhar a linha do tempo do telefone e a linha do tempo, né, da carreira do Pelé. E vocês têm que ver o que aconteceu na mesma, nas 2 linhas do tempo, né, na mesma época, ao mesmo tempo. Tá? Analisem com muita atenção, tá? Então, a questão do caderno vai ser a tabela e mais essas questões que vocês têm que fazer com o apoio da página 218 e 219. E no final tem uma atividade no livro para vocês realizarem também, tá? Então, crianças, é isso. A nossa aula de história tem um vídeo que vai falar sobre o tempo assim, de várias formas, bem legal, e o outro é um audiobook que fala, é um poema, é um livro infantil, fala sobre o tempo. Vocês vão ver como que dentro desse livro, o tempo ele é mostrado de várias formas, tá? Então, um beijo e até a próxima.